Falta pouco tempo para o Carnaval, a maior festa popular do país. Um bom momento para falar de cerveja. E do lúpulo, o ingrediente caro responsável pelo amargor e aroma característicos da bebida. Até pouco tempo, o lúpulo era totalmente importado. Agora a produção se expande aos poucos pelo Brasil, com a ajuda até de alguns municípios. Como mostra pra gente a repórter Verônica Salazar, da nossa parceira TVE do Espírito Santo. Foram 4 anos entre o início de um projeto ousado e a perspectiva de transformação do cenário econômico e turístico do município de Viana, no Espírito Santo. O responsável por essa façanha é leve como uma pluma e cabe entre os dedos da mão, o lúpulo. Uma das plantas que mudaram o rumo da história da humanidade e agora é protagonista de um novo e surpreendente capítulo da cidade. A gente foi na contramão do que dizia, muitos técnicos de que Viana, de que o Espírito Santo não poderia produzir lúpulo. A gente conseguiu, através da academia, com o IFES, com o ICAPE, com várias instituições, aqui construir um modelo que se adaptasse ao nosso clima, ao nosso solo, à nossa região. E a gente conseguiu desbravar, digamos assim, esse caminho, porque a maior parte do lúpulo hoje da produção brasileira de cerveja ela vem importada. Tudo começou da Secretaria de Agricultura, da nossa percepção que o nosso produtor rural estava gastando muito para produzir e tendo pouca rentabilidade. A gente pensou em trazer uma cultura para a cidade que utilizasse um espaço menor, mas que pudesse dar maior rentabilidade para o produtor rural. Já são 7 campos de lúpulo implantados de 2022 para cá, 5 em plena produção. Nós temos uma fila de 32 produtores interessados em plantar lúpulo. Como a prefeitura subsidia esse processo, nós não temos condição de atender a todos, ok? Da maneira que nós gostaríamos. Vamos atender até 15, até final desse ano. Então nós teremos 15 campos de lúpulo. O maior produtor de lúpulo do Espírito Santo será Viana, então seremos a capital do lúpulo também. E essa ideia surgiu através de pesquisas, de trazer uma cultura para cá que trouxesse maior rentabilidade, que o manejo fosse mais simples também. E aí a gente pesquisando chegou ao lúpulo, que é chamado de ouro verde porque o quilo chega até R$300 o quilo. Realizamos uma série de testes, inclusive o nosso campo experimental de lúpulo, que foi o primeiro campo do tipo no Brasil, que teve o objetivo de fazer o seguinte, vamos pesquisar que lúpulo vai se dar bem em Viana. Então, junto com o IFES, Instituto Federal de Espírito Santo, campus Vila Velha, fizemos 2 anos de pesquisa e consolidamos. Para quê? Para resguardar o produtor rural. Até por conta desse medo que muita gente colocava, o lúpulo não dá em tempo quente e tal. E a gente fez pesquisa científica para dizer, a galera que está dizendo que o lúpulo dá em tempo quente falou a verdade. E Francisco, como é que o produtor vai fazer para fazer o manejo disso sozinho depois? Então, na verdade, ele não vai fazer sozinho, porque a prefeitura vai manter assistência técnica e vai orientá-lo naquilo que for necessário, além também dos técnicos da fazenda do INCAPE, que são nossos parceiros nesse projeto. O manejo do campo ele é relativamente simples, ok? Vai ter que limpar, deixar o campo limpo, capinar, passar uma roçadeirazinha. Júlio César foi um dos produtores contemplados no projeto. Ele está cuidando de um dos campos recém-implantados. O produtor está usando o método de fertirrigação. A técnica aplica fertilizantes direto na água de irrigação, o que torna o manejo mais eficiente e sustentável. Outro diferencial é a iluminação noturna para aumentar a produção. A gente coloca essa luz para o lúpulo não descansar, não dormir. Entendeu? Então, na parte da noite, a gente tem essa iluminação. E a parte do irrigamento, a gente também tem esse temporizador, devido ao solo não pode estar nem muito molhado e nem muito seco. Agora, a gente está vendo um campo aqui que o lúpulo, gente, está pequenininho. Ele foi plantado há menos de 5 dias, não é isso, Francisco? Exatamente. E olha como cresceu, gente. Olha, tem o quê? Tem quase 1 metro aí? Eu acho que tem mais um pouco de 1 metro, Essa planta cresce até 15 centímetros por dia. Nossa, cresce rápido. E olha que a gente está falando que esses últimos dias nós tivemos um calor severo aqui na região, 40, 42 graus, um calor severo na região. E mesmo assim vocês estão vendo que tem plantas aí que desenvolveram muito bem nesse período de sexta-feira para cá. Se você imaginar que Brasília, que é uma cidade que tem um clima muito pior do que o nosso, tem 3 produções de lúpulo por ano, aqui a gente consegue ter 2, alguns cultivares, nós já tivemos 3 produções por ano, mas vamos trabalhar com a média que é 2 produções. A Europa, que é onde se produz lúpulo, todo mundo enche a boca para dizer, os Estados Unidos já superou eles só têm 1 produção por ano. Nós temos 2 produções por ano. O lúpulo começou no Brasil em 2018.
E se a gente conseguir continuar crescendo nessa escala, nós vamos superar a Europa em pouco tempo. Este campo tem 700 metros quadrados de área e 400 mudas plantadas. Com o manejo correto, as plantas podem chegar a 7 metros de altura. A planta ela vai ser conduzida aqui lateralmente, vai chegar no topo lá, ok? Para fazer esse V, por quê? Porque a ideia é que uma planta não faça sombra à outra e impeça o crescimento da outra. A primeira safra deste campo deve ser colhida entre agosto e setembro de 2025. Parte do lúpulo produzido nos 5 campos em atividade é destinada à pesquisa. Para o futuro, a meta é produzir o suficiente para atender às cervejarias locais. A produção de lúpulo no Brasil ainda é muito tímida. O país importa mais de 90% desse insumo, responsável pelo amargor e pelo aroma da cerveja. Mas para que um campo de lúpulo tenha sucesso, é essencial mudas de qualidade. É exatamente isso que vem sendo estudado na Fazenda Experimental do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural, INCAPER, entidade do Estado parceira do projeto. Como é uma atividade que a gente vai entrar no sistema de produção de mudas, a gente vai montar um projeto onde a gente vai avaliar 3 tipos de metodologia de enraizamento usando o ácido indol-butírico na forma líquida e na forma pó. Isso seria para a gente estar avaliando qual seria o melhor método ideal para a gente estar fazendo uma análise do melhor enraizamento da muda, porque o enraizamento seria toda a sustentabilidade da planta. O lúpulo é multiplicado por estaquias, ou seja, a partir de matrizes de plantas já existentes. A planta gerada é um clone da planta original e adquire as características genéticas da planta matriz. Nós vamos ver vários métodos de estaca. Pode ser com 10 centímetros, 12 centímetros, até 15 centímetros. Olha só o que chegou aqui pra mim. É um novo colchão da Ema, o One Laid. Para a gente ter uma conclusão científica ideal para estar multiplicando as mudas de lúpulo. As dificuldades elas começam desde que você está aqui. Nós começamos a selecionar as matrizes, elas estão no sistema de cultivo protegido, para ter um protocolo para não ter nenhum tipo de doença. Como é uma cultura perene, o que a gente tem que ter é o que a gente chama de uma estrutura de base. É uma abertura de cova, é uma planta que ela não suporta terrenos sujeitos a alagamento, a inundação. Ela é uma planta que a gente, o pouco que conhece, é de região de clima temperado, mas a gente está trazendo para um clima tropical. Então, tudo que vinha aí daqui para frente é novidade. Então, nessa situação, a gente tem que ter muita atenção no quê? Preparo de cova, a irrigação é muito importante. Na fazenda experimental, 12 matrizes foram instaladas em vasos com as 2 variedades mais usadas pelos produtores de cervejas especiais. A Cascade, que dá impressionantes 3 quilos por planta, ideal para a fabricação das cervejas APAs e IPAs, e a Comet, que produz 1,5 kg por planta, ideal para as Pilsens. Para o produtor, ela tem um valor expressivo. Aí que vem o polo, porque ele vai dar todo o suporte para o produtor, ele vai criar tipo uma cooperativa, onde os produtores vão ter uma estrutura para beneficiar a sua produção, onde ele vai ter uma qualidade do lúpulo. E eu penso o mais importante do polo cervejeiro para o município de Viana é uma atividade de renda e o mais importante, alavancar o agroturismo. Viana é a primeira cidade do Brasil a ter campos para fomentar a cadeia produtiva do lúpulo. Em 2022, numa ação inovadora, também implantou o primeiro polo cervejeiro público do país. Esse conceito do primeiro polo de cervejarias artesanais é que a gente produza um turismo de experiência. Então a gente quer que as pessoas tenham contato com a produção, desde a sua origem, ou seja, dos insumos produzidos até a última cadeia produtiva, que é o produto final, que é a cerveja. Então nós vamos ter aqui uma oportunidade de poder trazer as pessoas que apreciam essa bebida a participar da colheita do lúpulo, por exemplo. Nós temos a florada 2 a 3 vezes por ano, nós temos uma alta produtividade apresentada na cidade, onde a gente vai ter a oportunidade de poder as pessoas participarem desse processo até o consumo da bebida. Essa é a proposta que nós queremos com o polo.